E ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vocês lançados fora, ou você lançado fora. Essa palavra vós serve tanto para singular quanto plural. Se refere à palavra você. E ali haverá choro e ranger de dentes. É a resposta que o Senhor Jesus deu em Lucas capítulo 13. Quando alguém veio perguntar para Jesus e falar assim: Senhor, são poucos os que se salvam? Então, Jesus no verso 22 fala assim, o verso 23 fala assim: e alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Ao que ele respondeu: porfiai, ou atentai-vos, por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e encerrando a porta ou trancando a porta, e vós começar de fora a bater a porta dizendo: Senhor, abre-nos, e ele lhe responder: não vos conheço, não vos conheço. Essa palavra tem uma referência, uma comparação em outras áreas da Bíblia. Aqui nós podemos ver quando na arca, que Noé durante tanto tempo pregou falando sobre a destruição, sobre que haveria de vir uma destruição sobre a terra, e nunca aqueles homens levaram a sério. Então teve um momento que o dono da casa, o dono do mundo, ele trancou a porta por fora. Noé estava dentro, mas foi lá que a palavra de Deus nos diz que a porta foi trancada por fora, foi fechada por fora. E o que acontece? Ali os homens batiam, mas aí já era tarde. Eles batiam, e pode entender que eles gritavam: Noé, abre-nos a porta, tem misericórdia, abre-nos a porta. Mas ali não estava mais na mão do homem. Já não estava mais na mão do homem. Também, quando fala que ali haverá choro e ranger de dente. Quando verem, olha a consciência, porque depois na eternidade, depois do juízo, existe ainda existe a consciência da alma. Preste atenção que fala assim, olha, ali haverá choro e ranger de dente, quando vocês verem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vocês lançados fora, tá? Então depois de ser lançado fora, ainda há consciência, porque de alguma forma, em alguma dimensão, eles vão olhar para cima e vão ver Isaque, Jacó, Abraão, Daniel, Ezequiel, todos os profetas. Eles vão ver a parte que fala assim, olha, vai chegar um momento que vocês vão bater a porta. Estão falando sobre salvação, estão falando sobre Jesus, mas vai chegar um momento em que a porta vai fechar. O dono vai se levantar do seu trono e vai fechar a porta da salvação. E agora vão bater. Na porta e vão dizer: Senhor, abre-nos, Senhor. E ele vai responder assim: não vos conheço. Tá? Não vos conheço. Ele olha numa relação de nome assim e fala: não vos conheço. Então, veja uma coisa. Em Mateus, no final do sermão do monte, no final do sermão profético, o Senhor Jesus fala que os que foram colocados à esquerda, chegaram um momento eles falaram assim: Senhor, em teu nome profetizamos, expulsamos demônios, curamos enfermos. E ele fala assim: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Também que é outra referência, quando eu falo que eles vão olhar depois do julgamento, depois de serem condenados, haverá consciência na alma, porque haverá choro e ranger de dente. Uma pessoa que voltou para a destruição do nada, que foi entregue a uma morte absolutamente literal,
que deixou de existir, ela não tem consciência, ela não chora e ela não tem ranger de dente. Ranger de dente se refere a sofrimento, a punição. Mas havia, no capítulo 16, o Senhor Jesus nos fala sobre Lázaro e um rico. Preste atenção, o Senhor Jesus, né, apóstolo, né, profeta, é o próprio Senhor Jesus. Ele fala assim: havia um certo homem rico, havia um certo mendigo chamado Lázaro e um homem rico. E o homem rico, ele vivia vestido de púrpura, tá? De linho e púrpura. Púrpura é aquela roupa que os reis usavam, tá? Aquele tecido que os reis usavam. Então ele vivia, esse rico vivia numa vida esplêndida, mas na porta dele tinha um mendigo que desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa daquele rico, tá? Não é pecado ser rico, mas a avareza. Ele não era capaz de entender a necessidade de alguém tão necessitado do lado dele, na porta dele. E esse homem estava tão doente, esse Lázaro estava tão doente fisicamente, que os cães vinham para lamber-lhes as chagas. Mas um dia morreu o homem rico. Um dia morreu Lázaro e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Uma referência de um lugar intermediário ao paraíso, ou algo semelhante. E morreu também aquele homem rico. E em algum momento, preste atenção, que depois da inexistência da morte, ninguém abre o olho e não existe consciência. Mas o Senhor Jesus mostra aqui que agora, estando no Hades, é claro que Hades fala sobre sepultura, sobre o lugar dos mortos, tá? Mas da maneira que o Senhor Jesus emprega aqui, ele está fazendo uma comparação, está usando a palavra que nós entendemos para a gente entender outra coisa, que ele está no lugar dos mortos, mas ali há consciência, porque ele ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seio de Abraão. E Lázaro no seio de Abraão. E o que acontece agora? Ele estando em tormento, agora veja a consciência desse rico. Ele vira e fala assim: pai Abraão, tem misericórdia de mim. E pede que Lázaro molhe o seu dedo na ponta da água, aponta o seu dedo e me refresca a língua, porque essas chamas me atormentam. E essas chamas me atormentam. E de repente alguém pode querer dizer para você que não é literal. Então lembre do texto de Daniel, capítulo 12, que nos fala assim: olha, e a ciência se multiplicará, e muitos correrão de um lado para o outro. E os que dormem, e muitos que dormem dos que dormem no pó da terra, ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Vergonha e desprezo eterno. Tá? Em capítulo 1 de Isaías, verso 18, fala assim: olha, e o forte se tornará em estopa, e as suas obras em faísca, e ambos arderão, um acenderá o outro, ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Isso significa fogo eterno. E aquele homem rico estava nesse fogo eterno. Aí agora, o pai Abraão fala para ele assim: filho, tem Moisés e os profetas. Está se referindo aos livros, os 5 primeiros livros que Moisés escreveu, que é chamado a Torá, tá? Tem Moisés e os profetas, os livros dos profetas, tá? Para poder te ensinar o caminho da salvação. O Senhor Jesus, através dessa parábola, ainda te deu uma dica maravilhosa. E ainda fala assim: olha, de maneira que há um grande abismo entre nós e vocês, separado por um grande abismo, tá? Um espaço de profundidade tremenda, de maneira que os de lá não podem passar para cá e os de cá não podem passar para lá. E assim encerrou esse assunto. E haverá fogo e ranger de dentes. E ali naquele texto ali, Lucas capítulo 13, nos diz que vocês vão ranger os dentes, tá? Se referindo àqueles homens que fizeram pouco caso da salvação, que eles vão olhar e vão ver os profetas
os patriarcas, e eles de fora. O Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Busca conhecimento na palavra de Deus, busca conhecer mais a palavra de Deus para que ninguém vos engane. O Senhor Jesus falou isso. Você vai permitir que outras pessoas falem o contrário e dê crédito ao contrário? Paz seja gerado sobre a tua vida.